A falta de registro das declarações exigidas no artigo anterior ou de averbação da alteração será punida com multa que terá o valor de meio a 2 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A sentença que impuser a multa fixará prazo não inferior a 20 dias para registro ou alteração das declarações. Parágrafo 2º. A multa será liminarmente aplicada pela autoridade judiciária, cobrada por processo executivo mediante ação do Ministério Público, depois que, marcado pelo juiz, não for cumprido o despacho. Parágrafo 3º. Se o registro ou alteração não for efetivado no prazo referido no parágrafo 1º deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassada de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Artigo 11. Considera-se clandestino o jornal ou outra publicação periódica não registrado nos termos do artigo 9, ou de cujo registro não constem o nome e qualificação do diretor, ou redator e do proprietário. Capítulo 3. Dos abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação. Artigo 12. Aqueles que, através dos meios de informação e divulgação, praticarem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, ficarão sujeitos às penas desta lei e responderão pelos prejuízos que causarem. Parágrafo único. São meios de informação e divulgação, para os efeitos deste artigo, os jornais e outras publicações periódicas, os serviços de radiodifusão e os serviços noticiosos. Artigo 13. Constituem crimes na exploração ou utilização dos meios de informação e divulgação os previstos nos artigos seguintes. Artigo 14. Fazer propaganda de guerra, de processos para subversão da ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou classe. Pena de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 15. Publicar ou divulgar. Alínea A. Segredo de Estado. Notícia ou informação relativa à preparação da defesa interna ou externa do país, desde que o sigilo seja justificado como necessário, mediante norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. Alínea B. Notícia ou informação sigilosa, de interesse da segurança nacional, desde que exista, igualmente, norma ou recomendação prévia determinando segredo, confidência ou reserva. Pena de 1 a 4 anos de detenção. Artigo 16. Publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados que provoquem, inciso 1, perturbação da ordem pública ou alarma social. Inciso 2, desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica. Inciso 3, prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Inciso 4, sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro. Pena de 1 a 6 meses de detenção quando se tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada e multa de 5 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 2, se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 3 meses ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Artigo 17. Ofender a moral pública e os bons costumes. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir seus objetivos, anúncio, aviso ou resultado de loteria não autorizada, bem como de jogo proibido, salvo quando a divulgação
tiver por objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de repressão por parte das autoridades responsáveis. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa de 1 a 5 salários mínimos da região. Artigo 18. Obter ou procurar obter, para si ou para outrem, favor, dinheiro ou outra vantagem, para não fazer ou impedir que se faça a publicação, transmissão ou distribuição de notícias. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Se a notícia cuja publicação, transmissão ou distribuição se prometeu não fazer ou impedir que se faça, mesmo que expressada por desenho, figura, programa ou outras formas capazes de produzir resultados, for desabonadora da honra e da conduta de alguém, pena reclusão de 4 a 10 anos, ou multa de 5 a 50 salários mínimos da região. Parágrafo 2º. Fazer ou obter que se faça, mediante paga ou recompensa, publicação ou transmissão, que importe em crime previsto na lei. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa de 2 a 30 salários mínimos da região. Artigo 19. Incitar a prática de qualquer infração às leis penais. Pena 1/3 da prevista na lei para a infração provocada até o máximo de 1 ano de detenção ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Se a incitação for seguida da prática do crime, as penas serão as mesmas cominadas a este. Parágrafo 2º. Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Artigo 20. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 3 anos e multa de 1 a 20 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, reproduz a publicação ou transmissão caluniosa. Parágrafo 2º. Admite-se a prova da verdade, salvo se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Parágrafo 3º. Não se admite a prova da verdade contra o Presidente da República, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara dos Deputados, os ministros do Supremo Tribunal Federal, chefes de Estado ou de governo estrangeiro, ou seus representantes diplomáticos. Artigo 21. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 a 18 meses e multa de 2 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo 1º. A exceção da verdade somente se admite: a linha A, se o crime é cometido contra funcionário público, em razão das funções, ou contra órgão ou entidade que exerça funções de autoridade pública. A linha B, se o ofendido permite a prova. Parágrafo 2º. Constitui crime de difamação a publicação ou transmissão, salvo se motivada por interesse público de fato delituoso, se o ofendido já tiver cumprido pena a que tenha sido condenado em virtude dela. Artigo 22. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa de 1 a 10 salários mínimos da região. Parágrafo único. O juiz pode deixar de aplicar a pena. A linha A, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. A linha B, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Artigo 23. As penas cominadas nos artigos 20 a 22 aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Conta o Presidente da República, Presidente do Senado, Presidente da Câmara dos Deputados, Ministro do Supremo Tribunal Federal, chefe de Estado ou governo estrangeiro,
ou seus representantes diplomáticos. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de suas funções. Inciso 3. Contra órgão ou autoridade que exerça função de autoridade pública. Artigo 24. São puníveis, nos termos dos artigos 20 a 22, a calúnia, difamação e injúria contra a memória dos mortos. Artigo 25. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria quem se julgar. O ofendido poderá notificar judicialmente o responsável, para que no prazo de 40 horas se explique. Parágrafo 1º. Se neste prazo o notificado não dá explicação ou a critério do juiz, essas não são satisfatórias. Responde pela ofensa. Parágrafo 2º. A pedido do notificante, o juiz pode determinar que as explicações dadas sejam publicadas ou transmitidas nos termos dos artigos 29 e seguintes. Artigo 26. A retratação ou retificação espontânea, expressa e cabal, feita antes de iniciado o procedimento judicial, excluirá a ação penal contra o responsável pelos crimes previstos nos artigos 20 e 22. Parágrafo 1º. A retratação do ofensor em juízo, reconhecendo por termo lavrado nos autos a falsidade da imputação, o eximirá da pena, desde que pague as custas do processo e promova, se assim o desejar o ofendido, dentro de 5 dias e por sua conta, a divulgação da notícia da retratação. Parágrafo 2º. Nos casos deste artigo e do parágrafo 1º, a retratação deve ser feita ou divulgada, alínea A, no mesmo jornal ou periódico, no mesmo local, com os mesmos caracteres e sob a mesma epígrafe, ou, alínea B, na mesma estação emissora e no mesmo programa ou horário. Artigo 27. Não constitui abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Inciso 1. A opinião desfavorável da crítica, literária, artística, científica ou desportiva, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 2. A reprodução integral ou resumida, desde que não constitua matéria reservada ou sigilosa, de relatórios, pareceres, decisões ou atos proferidos pelos órgãos competentes das casas legislativas. Inciso 3. Noticiar ou comentar, resumida ou amplamente, projetos e atos do Poder Legislativo, bem como debates e críticas a seu respeito. Inciso 4. A reprodução integral, parcial ou abreviada, a notícia, crônica ou resenha dos debates escritos ou orais perante os juízes e tribunais, bem como a divulgação de despachos de sentenças e de tudo quanto for ordenado ou comunicado por autoridades judiciais. Inciso 5. A divulgação de articulados, cotas ou alegações produzidas em juízo pelas partes ou por seus procuradores. Inciso 6. A divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do Poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa. Inciso 7. A crítica a leis e a demonstração de sua inconveniência ou inoportunidade. Inciso 8. A crítica inspirada pelo interesse público. Inciso 9. A exposição de doutrina ou ideia. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2 a 6 deste artigo, a reprodução ou noticiário que contém injúria, calúnia ou difamação deixará de constituir abuso no exercício da liberdade de informação, se forem fiéis e feitas de modo que não demonstrem má-fé. Artigo 28. O escrito publicado em jornais ou periódicos sem indicação de seu autor considera-se redigido. Inciso 1. Pelo redator da seção em que é publicado, se o jornal ou periódico
mantém seções distintas sob a responsabilidade de certos e determinados redatores, cujos nomes nelas figuram permanentemente. Inciso 2. Pelo diretor ou redator-chefe, ser publicado na parte editorial. Inciso 3. Pelo gerente ou pelo proprietário das oficinas impressoras, ser publicado na parte ineditorial. Parágrafo 1º. Nas emissoras de radiodifusão, se não há indicação do autor das expressões faladas ou das imagens transmitidas, é tido como seu autor. A linha A, o editor ou produtor do programa, se declarado na transmissão. A linha B, o diretor ou redator registrado de acordo com o artigo 9, inciso 3, letra B, no caso, programas de notícias, reportagens, comentários, debates ou entrevistas. A linha C, o diretor ou proprietário da estação emissora, em relação aos demais programas. Parágrafo 2º. A notícia transmitida por agência noticiosa presume-se enviada pelo gerente da agência, de onde se origine, ou pelo diretor da empresa.